Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Torcedor São Paulino, torcedora São Paulina, este é o Avante Meu Tricolor. Rafael Emiliano falando aqui, do meu lado, Márcio Monteiro. Rapaziada, curto e grosso, falando de uma forma bem direta, São Paulo vem de um empate sem gols com o Atlético Mineiro no Mineirão, onde ele jogou ali, vamos dizer assim, 15 minutos com um jogador a menos, devido à expulsão um tanto quanto grotesca do Caleri, né? E também 45 minutos sem o técnico que deu o chilique que deu, e isso está dividindo opiniões. Para quem não assistiu, eu recomendo aqui no canal, tem uma análise de Márcio Monteiro muito bem embasada sobre os fatos que ocorreram com o treinador Luiz Zubeldia, lá no principal palco do futebol das Alterosas, mas o ponto que cabe aqui nesse latifúndio, já para a gente fazer uma projeção, vamos dizer assim, pelo que vem aí pela frente, é meio redundância, né? Pelo que está para acontecer aí, que é em relação ao elenco, Márcio Monteiro. O elenco do São Paulo é uma preocupação para a carga de disputa que o São Paulo vai ter, digamos, até a pausa para o famigerado mundialzinho de clubes aí, né? Que o campeonato vai parar um mês. E até lá, muito provavelmente, tudo indica que a gente vai ter não vai ter o Luiz Gustavo, que eu não cravo, mas eu acho que vai encerrar a carreira, não vai jogar mais futebol profissionalmente. É muito sério o que aconteceu com ele. Não vai ter Oscar, muito provavelmente, tá? Aqui entra um pouquinho de informação, com um pouquinho de intuição. Eu acho que o Oscar se machucou bonito, vamos dizer assim, né? E com o Lucas baleado, né? Só que além desses três, Márcio, eu acho que a gente tem algumas peças do elenco, e inevitavelmente a gente vai ter que falar isso aqui nesse vídeo. Vai ter que voltar ao assunto falta de rodagem no Paulistão, desgaste, uso excessivo de alguns jogadores. Nós temos um time titular do São Paulo basicamente com todos os jogadores acima dos 30 anos. E nós temos jogadores do elenco que estão jogando todas as partidas. Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco, o próprio Enzo Dias, que Caleri não foi titular, Caleri, né? Vai dar conta, Márcio Monteiro, na sua opinião, esse elenco do São Paulo que está... Nós estamos em abril, perdão, eu ia falar maio. Nós estamos em abril, 8º dia de abril, e nós já temos aí, é claro, o Luiz Gustavo a gente põe como DM, mas é alheio a qualquer atividade física, né? É uma doença, né? Um problema de saúde, mas nós já estamos no dia 8 aí, nós temos 3 jogadores de patamar titular fora por contusão. E aí, já fazendo um gancho, né? Como que vai ser? É um São Paulo que vai ter que fazer o que fez domingo, né? Depois de uma partida desgastante na Argentina, voltar a escalar os jogadores, porque, cara, o calendário não dá pausa, não, velho. São Paulo tem uma sequência aí, Cruzeiro, Santos, os jogos da Libertadores, vai vir Copa do Brasil aí pela frente, então vai dar conta ou é preocupante? Salve, salve, meu caro Rafael, torcedores, amigos são paulinos e são paulinas que estão aqui com a gente no Avante Meu Tricolor. E vou completar ainda, né, nessas suas lembranças recentes, né? Você esqueceu de um cara fundamental e titular também, né? Pablo Maia. Esqueci do Pablo Maia. Exatamente. Já estamos em abril e é tanta contusão que eu já esqueci já. Exatamente, é o que eu falei. Os mais recentes aí, Lucas e Oscar, e o problema de saúde grave, né, do Luiz Gustavo. Eu estava até vendo aqui muitas matérias dos amigos, mas como a gente já trouxe aqui também no Avante Meu Tricolor, é bem grave, sim. E tem o Pablo Maia, na verdade, o Luiz Gustavo, ele era um reserva imediato do Pablo Maia, e como a gente sempre gosta de ressaltar aqui, são, na verdade, os 2 únicos, né, volantes de contenção, o primeiro volante, o camisa 5, realmente do elenco, né? Porque o Negrutti, até que seria, vamos dizer assim, um reserva imediato, ele é 5 e também é 8, né? Ele também faz, às vezes, de segundo volante, mas ele seria... E o técnico não gosta. Exatamente, ele não gosta tanto da saída de bola ali do Negrutti, né? Então o Negrutti tem acaba sendo... O Hugo Leonardo, né? Exatamente, tem mais o Hugo Leonardo.
escalar para Perfeito. cirurgia, né? Exatamente, que era um cara ali que o Zubeldia apostava muito, mas muito mesmo. Ele ia ser ali, ia revezar ali com Bobadilha, com Marcos Antônio, é mais um camisa 8, o Hugo Leonardo, acabou se lesionando também ali na final da Copinha, né? Logo no começo do ano. Então, Rafael, você vê. Sintético. Exatamente, o sintético, o temido sintético do Pacaembu, né? Que o São Paulo tanto reclama e com razão, né? Então você já vê aí. São 5 nomes, né, Rafael? 5 nomes importantes, vamos dizer, só o Hugo Leonardo ali, claro que ainda buscar o seu espaço, mas são 3 jogadores titulares, praticamente Pablo Maia, Oscar e Lucas, e o Luiz Gustavo é reserva imediato do Pablo Maia, como vinha sendo, né? Então, assim, são 5 nomes de meio campo, e assim, não é pouca coisa. A gente tá até vendo a entrevista aí do Muricy Ramalho, que a gente já repercutiu, tá tudo aqui no nosso site, no Avante Meu Tricolor, ele falando sobre o elenco do São Paulo, né? Então ele fala, cara, São Paulo perdeu aí os 2 melhores jogadores, né? Que é o Oscar e Lucas, não tem jeito, cara. Você tirar 2 nomes desse peso, dessa importância de qualquer time, faz uma falta tremenda, absurda. Então é disso que a gente vai falar bastante hoje, discutir nesse vídeo aqui, mas é muito isso, Rafael. O São Paulo tem que se preocupar sim, é por isso que a gente fala, né? Assim, teve essa lista absurda de dispensa, né? O desmanche, o verdadeiro desmanche que fez. A gente sempre noticiava aqui no Avante no Tricolor desmanche, o pessoal, não, é um desmanche absurdo. O São Paulo foram mais de 20 jogadores aí, cedidos do time profissional, né? Então, assim, alguns nomes, claro, a gente entende, era para cortar custos, tinha os nomes que realmente ali, Galopo, né? O próprio Nestor, enfim, muitos nomes eu concordo, mas aí no ataque ali, por exemplo, também você não tem mais ninguém. É a molecada da base ali, o Ferreirinha e um Eric, por exemplo. Eu concordo que o Eric não fez por merecer, não fez jus a ficar no São Paulo, mas era uma opção que você tinha, né? Então você não tem mais Eric, não tem mais Nestor, que às vezes fazia a ponta esquerda, né? Vamos dizer, foi campeão assim com o Dorival Júnior na Copa do Brasil. Mas o São Paulo perdeu muitas opções, mas muitas mesmo. E aí é aquele problema, velho problema que a gente vai ter que falar aqui sim, que é isso. O Zubeldia não usou a base, não testou quando tinha que testar. E agora, meu filho, é só pauleira. É Libertadores, é Atlético Mineiro fora de casa, é Brasileirão, que é sempre confronto complicado, né? Então, assim, vai testar ou vai? É isso. Agora vai ser isso, porque não vai ter jeito. Vai ter que fazer o que fez contra o Atlético Mineiro. Chega nos 20, 25 minutos, pô, o time tá desgastado, como você disse, o elenco é velho, bem alto, sim. Dá para se chamar de velho, sim, porque a média de idade é mais de 30 anos. Eu fui até ver depois, sim, do time titular, realmente, a gente tinha falado do Wendel, né? O Wendel já tem 31 também. Então, os mais novos ali que sempre jogam são os zagueiros Ferrarese, com 26 anos, e o Alan Franco, com 28. Depois, é tudo dos titulares ali, quem sempre está jogando, é 30 para cima. Então, assim, é óbvio, a gente já sabia que o Oscar não ia jogar os 70 jogos da temporada, que o Lucas não ia jogar os 70 jogos da temporada, que o próprio Luiz Gustavo, que o ano passado também teve problema, não ia jogar os jogos da temporada. É sempre bom lembrar, ele já estava voltando de lesão, né? Infelizmente, essa doença grave acometida aí, ele já estava voltando e tinha acabado de retornar, né, de uma lesão também que tirou ele de todo o Paulistão. Ou seja, o São Paulo não tem elenco, é fato notório, e isso está sendo comprovado agora nos jogos, né? Você perde Oscar e Lucas, o que aconteceu? Ele teve que levar o Oscar para o sacrifício no jogo contra o Tadjeres, né? E aí, assim, a pergunta é essa, valeu a pena? Porque o Oscar não foi determinante. Claro que foi importante ter um meia ali que chamasse atenção e tal, mas não jogou bem, até porque estava bem baleado, bem fechado, como ele mesmo admitiu, né? E aí, cara, é isso. Você vai perder o Oscar por praticamente toda a primeira fase, como você já trouxe essa informação aqui no Avante Meu Tricolor. Não deve ter Oscar na primeira fase da Libertadores. O Lucas, você também acabou de subir informação aí, provavelmente estuda para daqui uns 2, 3 jogos, né, voltar. Então, assim, cara, vai sofrer muito, porque reservas imediatas ali na meia, quem são? Matheus Alves e Rodriguinho. Vocês têm visto ele no time? O Matheus Alves entra 10, 15 minutos. O Rodriguinho tá sumido, nem relacionado tá sendo mais. Então, eu acho bem preocupante sim, viu, Rafael? Essa sequência aí, o São Paulo vai penar bastante, viu, cara? Porque vai ser essa briga. A única alternativa é a base. E o Zubeldia não coloca a base. Então, não sei como é que vai ficar, meu amigo. E o Matheus Alves entrou mal, né, cara, contra o Atlético Mineiro. Entrou. É isso, é jogo grande, né, cara? Pressionado ali. São erros típicos de jogadores da base, né, cara? Exato. E, inevitavelmente, vai acontecer, né? A decisão de tomada de decisão, perdão, confundi aqui, troquei. A tomada de decisão, a escolha em vez de passar, né? São coisas que a experiência traz
E a verdade é que esses meninos estão muito verdes ainda, né? A gente percebe isso. Eu acho que talvez o único que tá aí extremamente preparado para entrar e dar conta do recado é justamente na posição que está sobrando o jogador. É a única posição do São Paulo, talvez, que sobe o jogador. A zaga não, a zaga também sobra, né? Agora a lateral esquerda também, né? O problema para mim é o meio-campo. Eu acho que a gestão de elenco do São Paulo, como você disse aí, a torcida criticava o Galo, criticava a Nestor, criticava Michel Araújo, criticava Rato, criticava. Tudo bem, eu acho que vale a crítica é válida. Tá? São jogadores que já talvez não acrescentariam mais ao São Paulo da forma como o torcedor esperava. Alguns deles não têm qualidade suficiente para jogar no São Paulo, e aqui eu cito de imediato o Michel Araújo, né? Só que são peças, todos eles que eu citei aqui, são peças que, além de serem voluntariosas, de não negarem fogo, né? Porque no nosso último encontro aqui, né, até ficou uma coisa suspensa no ar que me incomodou, eu admito, tá? E não foi nós que não foi nós que falamos, mas foi algo que dá a entender toda vez que a gente faz esse tipo de análise, que esse time do São Paulo, cara, não é braço curto, tá? Esse time do São Paulo, ele joga, ele luta, ele corre, tá? Eu vi muita gente criticando a atuação do Luciano no domingo, e acho que é válido, né? E a gente vai voltar a assistir nas questões de posicionamento de Luciano, de Ferreirinha, da forma como eles jogam. Eu fui xingado lá no Twitter, lá, porque eu elogiei o André Silva, mas é que eu realmente vejo hoje, quando você não tem meia, você não tem um cara que faz a bola chegar, para mim a presença do André Silva traz uma dinâmica melhor para o ataque, digamos assim. Por mais que a atuação do cara tenha sido uma porcaria também. Mas, assim, o que eu digo é assim, esses caras eles eram voluntariosos e, acima de tudo, eles eram polivalentes. Eles faziam mais de uma função, eles atuavam em mais de uma posição. Eles tinham Araújo em todas, praticamente. Né? Exato. O Galopo também. O Galopo também. Nestor já jogou de atacante, de volante, né, de tudo. O Rato já foi ala também. Então, assim, eu acho que na ânsia, talvez, de adequar contas, e eu nem sei, tá? Sendo sincero aqui, que eu nem sei se é só por causa disso que o São Paulo fez o que fez, desmontar. Né? Eu acho que bateu um desespero. A gente viu pelas declarações do Belmonte em dezembro, lá, todo aquele, o PVC Gate, vamos apelidar assim, né? Do tipo, olha, ninguém quer esse teto de gastos aí, tal. Quase a cabeça do Belmonte rodou nessa história aí. E eu acho que bateu um desespero, as propostas foram chegando, eles foram liberando, cara. Só que sem contratar, sem repor. E, sinceramente falando, eu acho que está na hora da gente ter um debate muito claro de qual que é o papel da base nisso. Porque, cara, o Lucas Ferreira, tá? O Lucas Ferreira, ele dá a dinâmica necessária para um jogo de arranque pela direita, como o Ferreirinha faz na esquerda, para o São Paulo jogar com o Wallace. Ele é uma opção de velocidade, ele parece muito mais um jogador de infiltração do que de velocidade, do que de arranque. Né? O Matheus Alves, cara, é muita responsabilidade, né? Porque na época que você jogava, você tem ali uma trinca de volantes que faz a proteção do cara, ou que você tenha um atacante de maior mobilidade e que auxilie nessa busca da bola, mas no Mineirão, da forma como o Matheus Alves jogou, isolado, né, ali entre a volância do Galo e a defesa, ele foi anulado, cara, porque falta repertório. Por mais craque que o menino seja, e são bons jogadores, né? Mas falta repertório, né? Falta cancha, falta catimba, falta um pouco de casca do combate físico. Então, assim, eu acho que a gente gira e volta no mesmo tempo. São problemas de gestão de elenco, né? E são problemas de planejamento também, que são evidentes. Né? Para vocês aí que ficam falando que a gente puxa o saco da diretoria, né? Que a culpa, fala dos Uberdina ou fala da diretoria? A gente fala dos dois, porque eu acho que o sorriso amarelo do Muricy Ramalho, Márcio, na entrevista lá para o Galvão Bueno ontem, entregou para mim muita coisa. Porque para mim era um constrangimento, sabe assim? Constrangimento. Tipo, erramos. Simplesmente erramos. É claro que eles nunca vão admitir isso.
E duvido muito que o treinador tenha um papel fundamental nisso. Tá? Só que, cara, eu não sei. Eu sinceramente, se o São Paulo chega numa semifinal de Libertadores e o Lucas machuca, e o Oscar machuca, como aconteceu, como que vai ser? Vai ser Luciano de meia? E assim, por que eu falei tudo isso? Para mim entregar um gancho para você. Porque aí a gente volta no que a gente falou aqui na semana passada, né? Do tipo, o que a gente espera do São Paulo? Porque se a gente espera do São Paulo um time para sobreviver na temporada, tá ok. Empatar com o Atlético naquelas circunstâncias, tá ok. Só que em algum momento você vai ter que ganhar jogo. E, cara, não vai dar, sabe assim? Claramente existe uma cratera no meio campo de São Paulo. Não é um buraco, para mim é uma cratera. É uma acefalia, né? Sem querer ofender ninguém lá do time, nenhum jogador, não estou ofendendo, não é isso, não estou xingando, não estou falando que o Alisson é um mau jogador, ou que o Marcos Antônio, que cresceu muito de produção com 3 zagueiros, sim, tá? Cresceu muito de produção com 3 zagueiros, mas, cara, não tem alguém que pensa jogo, alguém que quebre linhas, alguém que faça um lançamento, alguém que... Eu, pelo menos, a gente estava até comentando aqui, né, antes de entrar no ar, né, o quanto a análise aqui do Avante Meu Tricolor em relação a alguns outros lugares do que foi o jogo de domingo reflete um pouco isso, né? Porque, na verdade, o nosso papel, o que a gente se pressupõe aqui hoje, é pensar a longo prazo, sabe? É pensar lá para frente, é fazer um exercício de raciocínio lá para frente com essas peças, porque, acima de tudo, eu não sei se vai chegar alguém, não, viu? No meio do ano, sou bem cético quanto a isso. Eu acho que não tem dinheiro. São Paulo é um clube que hoje está falido. Essa que é a verdade. Não adianta a gente ficar aqui arranjando subterfúgio e achar que o São Paulo vai achar soluções de ponta, como foi em 2023 com o James Rodrigues e o próprio Lucas. Não vai achar. Então, cara, eu acho que, acima de tudo, é um exercício de paciência e um exercício de testar limite mesmo da torcida, do que esse time pode apresentar e aonde esse time pode chegar. Não sei o que você acha. Rafael, até também relembrando uma matéria que você soltou recente, aí, talvez do único reforço que já está apalavrado e acordado, e a gente vem dando há muito tempo, é Thiago Mendes, né? Thiago Mendes que pode chegar assim, depois, né, desse Mundial aí, para o segundo semestre, mas assim, também, para mim, não supre essas carências que você falou, porque o Thiago Mendes, ele chega, tirando a zaga, para o setor que você tem mais nomes, que é o segundo volante, né, vamos dizer. Já tem Alisson, Marcos Antônio, que, como você disse, está crescendo, você tem o Bobadilha, né? Então você já tem 3 caras ali que dão essa conta desse recado, vamos dizer assim, e você vai trazer mais um. E aí vai ser muito isso. O Thiago Mendes, assim, eu lembro do Thiago Mendes, desculpe, não venho acompanhando a carreira do Thiago Mendes na Europa, tão menos na Ásia, né? Mas eu lembro muito dele, aqui no Brasil. As características dele era aquele volante mais incisivo, né? Que chegava, ele tinha velocidade, força, de chegada, né? Então, assim, não deve ter mais essa chegada toda, porque também é um jogador que já vai chegar mais na casa dos 30 anos, né? Então, assim, exato. Você tem que... Cara, foi um erro total de planejamento. Eu até acho, eu já elogiei aqui em outro vídeo, a gente já fez matéria até sobre os reforços. Os 4 reforços que chegaram foram pontuais, foram muito bons. Porque você trouxe 3 caras titulares e um que briga para ser titular na lateral esquerda. Você tem Cédric, titular da direita, Oscar, titular absoluto, e na esquerda 2 caras titulares que brigam, né? O Enzo e o Wendel. Ok. Para o time titular, São Paulo foi bem, foi legal pra caramba, ótimo. Só que a gente sempre fala, mas aquilo, né? Nem você citou, Wellington Rato, Galopo, Nestor, Eric, só para ficar nesses 4 nomes que eram frequentemente ali, são jogadores de compor elenco. E chegaram quase todos eles também, o Rato e o Nestor, a ser titular, e o Galopo, o próprio Galopo também, né? O Eric que ainda vinha buscando. Então, eu acho que você tem que ter esses jogadores. Como você disse, o Eric,
Não tem ninguém hoje para fazer as mesmas características ali, porque o Lucas Ferreira, você analisou muito bem, ele não é um jogador igual o Ferreirinha, você põe, ele vai driblar, ele vai para cima. Não, o Lucas Ferreira, ele tem essa característica de ponta, obviamente, só que ele é um ponta que você joga a bola para ele na ponta direita ali, ele vai passar pelo primeiro cara, vai cortar para dentro e chutar. Essa é a característica dele, não é muito de drible, de infiltração, de criar jogada, como você disse, ele é mais incisivo, ele tem características bem diferentes do Ferreirinha, né? Apesar de serem dois pontas ali, é igual, a mesma coisa, o Ferreirinha de um lado e o Lucas Ferreira, não, tem características diferentes. E o Eric dava essa diferença. Eu acho que é muito isso. O Eric não ia ser titular. Já mostrou que realmente não ia ser nunca titular do São Paulo, assim, né, praticamente, mas era um cara que às vezes deu desafogo, era um cara que, até ali caindo pelo meio, tinha um bom passe, eu até que gostava do Eric para ser reserva. Então, assim, é isso. Demonstra todo esse planejamento totalmente errado, porque o ano passado, bom eu lembrar do ano passado, porque eu queria te fazer essa comparação. Se a gente está se perguntando agora, né, nesse ano, como você bem disse, e se o São Paulo numa semifinal de Libertadores perde o Lucas? Perdeu ano passado, o Ferreirinha, e com um elenco muito maior, e o Ferreirinha não era o Lucas, longe disso, né? Então o Ferreirinha estava em alta, claro, era uma alternativa do São Paulo. O São Paulo perdeu o Ferreirinha e acabou. Não tinha mais ataque. Você tinha Lucas, você tinha Luciano, o próprio William Gomes, que jogou ali. O São Paulo sentiu muita falta. Claro que também sentiu do Pablo Maia e Alisson, mas é pra gente ver. O ano passado já aconteceu isso e o elenco era muito maior. O elenco, como a gente disse, tinha muitos reservas ali que saíram, que entravam. Jogou Luiz Gustavo e Bobadilha a maior parte do ano como volantes, que são 2 reservas. Tinha o Marcos Antônio também ali entrando, né? Então, o ano passado, que você poderia, por exemplo, o Alves, eu concordo com você, falta rodagem, porque era para o Alves ter começado a jogar o ano passado. Já colocar no final do ano, põe um jogo ali, põe um outro jogo aqui, pro cara ir pegando, porque é isso, eu já falei isso aqui, eu via muito jogo da base o ano passado e vi muito essa molecada ali estourando realmente. Eu falava, o Alves, ele tem um talento absurdo, pode ser um baita jogador, mas ele é inconstante, ele é irregular ainda, ele some muito no jogo. No profissional, não, ele tá mostrando vontade, mas é como você falou, falta casca, falta o cara, né, tá acostumado, o cara já... Primeira vez que ele enfrentou um Hulk da vida, né, um Liandro ali, que é o cara que pega mais duro, né? Então ele enfrentou uma marcação forte do Atlético Mineiro, que é um time normalmente também que é aguerrido, sempre jogos que o São Paulo tem essa disputa, né? Então é isso, o São Paulo ele não tem. O Lucas Ferreira, cara, é muito maduro, é imaturo ainda, né? Não tem essa, decide aí. É uma responsabilidade que nem tem que ter, né, o moleque. E o Rian Francisco, ele tem André Silva e Caleri, só isso na disputa, né? Mas isso demonstra muito, Rafael. Eu acho que é isso. O São Paulo ele tem hoje, vamos dizer assim, uns 15. E no máximo, chutando alto, 14, 15 jogadores ali que dá para você põe, o cara vai confiar. Isso com todo mundo ali, né? Se você contar Lucas, Oscar, Pablo Maia, que são 3 nomes de peso, fora e o Luiz Gustavo também. E aí agora é isso. Vai pôr o Negrutti? O Negrutti não ganhou nenhuma chance ainda até agora, né? O Luan não foi ainda reintegrado de vez, né? Ele falou que vai um tempo para ter reavaliação física e tal, e se é que vai jogar. Então, assim, como você bem lembrou, esse mercado aí de meio de ano não vai ser bom para o São Paulo, vai ser bem aquilo, né? Será que surge um Lucas? Será que surge uma oportunidade? E assim, o São Paulo já negociou com todo mundo que é São Paulino. O São Paulo deve ter, naquelas listinhas de contratações, a listinha ali de possíveis reforços e possíveis reforços que torcem para o São Paulo. Porque essa é a grande arma do São Paulo, né? Foi assim com o Rafinha, com o Ferreirinha, com o Thiago Mendes, com o Lucas, com o Oscar. Você vê, são tantos e tantos últimos reforços. Com o Wendel, muito bem lembrado. Então, cara, praticamente todos, tirando os gringos ali, cara, é São Paulino? Então vamos em cima dele. Essa é a grande... Você que nasceu aí, viu o time de 2005 quando era criança, bate lá que você tem vaga no time. É isso, o próprio Zubeldia também, que cita muito o Tele, o São Paulo de Tele e tal, ele já tinha um conhecimento ali. É porque ele é velho, né? A referência dessa molecada aí é o time de 2005. Exatamente, o Zubeldia já é um pouco mais velho ali, ele já lembra da época do Tele. Então é muito isso, cara, eu vejo que o São Paulo, dando um resumão, não tem elenco e vai sofrer sim, porque é isso, você vai colocar... agora o desejo da torcida de colocar a molecada vai acontecer. Só que aí sim você queima, porque é isso, o Alves entrou ali e não fez um bom jogo. Eu vi gente criticando o Lucas Ferreira também, porque ele teve um lance lá no final do jogo que ele chutou. O último lance ali, chegou na cara do...
Foi uma defesaça do Everson, cara. Foi. Pô, ele chutou certo, não tinha muito o que fazer. Ele tava meio sem ângulo, ganhou um escanteio. Mas eu vi gente criticando, porque é isso. O moleque, a moleque entrou e não fez nada. Pô, gente, o moleque tem 18, 19 anos. Acabou de ir pro profissional, né? Então, essa é a grande diferença que o pessoal não consegue entender. Tá voando na base, coisa linda, vai chegar no profissional, vai voar. Não. Base, sub-20 é uma coisa, jogar no profissional, Libertadores, mesmo que seja um Tadieres, um time fraco, um time ridículo, dá para chamar assim, na Libertadores, cara, é duro, é na Argentina, é pegado, é outra história. Você vai meter um Alves titular contra um Tadieres, pô, o moleque vai primeiro jogo ali de titular a valer, vai ser contra um Tadieres na Argentina. Não pode, você não pode fazer isso com o moleque, né? Então, cara, vamos ter que apostar mesmo que Alves, que Ferreira, e vamos falar só desses dois, porque o Rian tem, como você disse, é outro patamar ali para superar, né? Que eles, cara, assumam, bote a mão, pô, eu vou ter essa chance? Vai ser agora? Vai ser na Libertadores? Porque imagina, pô, Deus me livre se o São Paulo chega numas quartas de final sem Oscar e Lucas. Cara, e o Alves bate a mão no peito, me põe aí para jogar, né? É a única esperança, cara, porque, sinceramente, quanto a elenco, eu vejo que tá complicado. O Gato até gritou aí quando ele falou jogar semifinal da Libertadores sem Oscar Lucas. O Gato já se assustou, já. Não, pelo amor de Deus. Para a gente ir para a reta final aqui do nosso programinha modesto aqui, você tocou num ponto aí que você me deu um gancho aí, cara. Você falou assim, pô, a torcida já tá xingando o Lucas Ferreira. Tal. Mas, Monteiro, para quinta-feira eu tô curioso. Eu também. Porque o jogo contra o Sport gerou um cisma na torcida, uma divisão, um racha, né? Que a gente comentou aqui semana passada, nos 2 programas, inclusive, a gente falou, cara, aquele casamento que aconteceu na pandemia e que vinha perdurando, a torcida que conduz, aquela coisa. Tipo, sábado, semana passada contra o Sport, ficou meio abalado, né? Já estava ali a gente até colocou nas costas do Zubeldia, né? O Zubeldia rachou a torcida. Não é só ele, claro. Obviamente, não é só ele. Nesse jogo contra o Atlético Mineiro, eu vi muita gente acenando um pouco para a reconciliação. Tá? Não estou aqui forçando, como fez alguns colegas nossos aí, né? Que falaram, a atitude do Zubeldia uniu a torcida. Não é isso. Mas eu acho que, como a gente falou aqui de expectativa, a gente sempre fala isso aqui, de expectativa, de desonestidade emocional, intelectual, e acho que fica aquela impressão de que o São Paulo estava tão ruim que ia ser goleado contra o Atlético Mineiro, e as pessoas descobrem que existem outros times ruins no Brasil também. Né? O Rony não é essa maravilha toda, né? Estão pintando o Rony como se fosse... Não, cara, o Cuca jogou o primeiro tempo no Mineirão para não tomar gol. Por quê? Sim. Porque aquele Natanael, que o São Paulo tanto quis contratar, foi uma porcaria. O cara não jogou bulufas. O Ferreirinha fez o que quis ali, para cima do moleque. E o Cuca fechou o time. Então, no segundo tempo, com outras circunstâncias, o Cuca, as melhores chances do Atlético Mineiro são no final do jogo, quando está com 1 a menos. Mas, enfim, isso é outro papo, né? Mas o papo aqui é isso. E eu estou curioso para quinta-feira, meu camarada, porque para testar essa reconciliação, para meia reconciliação, senão eu estou dando razão para quem eu estou criticando. Mas, assim, para testar isso e ver se 15, 20, 30 minutos a coisa não andar como se deve, como que vai ser essa postura da torcida com o time, se realmente vai ter uma paciência, se realmente vai rolar uma reclamação. Como é que você tá? Como é que você vê isso? O que você acha que quinta-feira aí? Como é que vai ser isso? Vai voltar o tricolor paz e amor, ou o terreiro vai continuar minado aí, meu camarada? Acho que foi um belo ponto que você trouxe para debate aqui, porque é muito isso. Eu também, na minha análise aí do Piti, do Chilique, do Zubeldia, eu disse muito isso também, que o Zubeldia jogou para a torcida, né? Ele falou, vocês estão, pô, tá rachado comigo, mas eu sou tricolor. Pô, vem cá, eu vou brigar com o juiz,
como eu bem disse, vou até repetir, ele jogou para a torcida abraçou ele com todos os braços ali, né? Foi claro, sim, a maior parte da torcida. E eu tô curioso justamente pro próximo capítulo, né? Qual vai ser o próximo capítulo dessa novela aí? O que o Zubeldia vai armar? Ele vai colocar o mesmo time? Porque, analisando agora em campo ali, mais uma vez é isso, o Luciano ali, mais uma vez, não rendeu muito bem, né? Quando ele tá mais para a área, quando jogou o quarteto ali, vamos dizer, e o Luciano realmente, efetivamente, jogou mais no ataque, eu gostei dele esse ano. Agora, contra o Atlético Mineiro não foi bem mais uma vez, né? Como você disse ali, o André Silva, que tem uma característica um pouco mais de sair da área, eu concordo com você, eu acho que ele não fez um bom jogo, mas ele deu mais opção que o Caleri. Por incrível que pareça, o Caleri também, eu acho que ele abre espaço, ele faz um pivô ali muito bem, mas o André Silva ele vai bem nessa também, só que não pode ser meia, como você disse, tem um buraco e eu estou muito curioso realmente, será que um jogo em casa com, assim, a áurea positiva agora, o São Paulo é líder do seu grupo, ganhou o primeiro fora, vai fazer a estreia em casa contra um time, que pode ser considerado aí um dos mais fracos do grupo, apesar de ter vindo ali de uma pré-forte e tal, mas perdeu também o seu primeiro jogo. Será que não é esse o jogo? Tá, você vai então jogar com 3 zagueiros, parece que já está mais consolidado, vamos dizer assim. O Zubeldia gostou, incorporou, e o São Paulo vai bem. Acho que o São Paulo se acertou ali nessa incrível... Até porque não tem meia para escalar. Matou, amigo. Tem que jogar. As peças te obrigam a fazer o esquema com 3-5-2. Porque é isso. Se eu tentar fazer um time no 4-3-3 ou num 4-4-2, eu não vou achar peças para isso. Então tem que ser no 3-5-2, que proporcionou para a gente essa loucura de tabelinha pela direita entre Cédric e Ferrarese. A gente nunca imaginou na vida que ia ver. Esses dois estão se entrosando ali. Então, assim, armou os 3 zagueiros ali, pôs Cédric e Enzo. Por que não meter o Alves? Você mete 2 volantes, né? Vamos ver quem que ele vai colocar, se vai ser o Bobadilha. É difícil colocar o Negruti, porque não vem jogando. É muito provável que seja o Bobadilha ou o Marcos Alves ali, jogando com o Alisson, né? E aí, cara, mete o Alves ali, o Matheus Alves como um meia mesmo, como o criador, e 2 atacantes. Aí vamos ver se ele vai de Caleri ou Ferreirinha, Luciano, André Silva, enfim, tem essas 4 opções ali, ele pode dar. E eu testaria isso, sabe? Porque é isso, eu acho que como ele reconquistou a torcida, vamos dizer assim, fez as pazes, entre aspas, né, vamos dizer assim, cara, dá esse crédito à torcida que é Alves, que é moleque, que é base, vamos lá então, vamos meter, vamos dar uma chance, porque é isso, pô, não foi bem, 40 no intervalo, você troca, tá tudo bem, você não vai queimar, você fala, pô, é um jogo grande, eu testei, eu dei a oportunidade, não deu, você pode trocar, e não tá tudo certo, não tem problema. Então, eu tô bem curioso para ver se ele vai realmente jogar com o Luciano ali naquela função de 10 mais flutuante, mais chegando ao ataque, que não dá. Para mim, desculpa, não consegue, não vai bem. Eu gosto do Luciano perto da área, ele é bom finalizador, ele briga e tal, só que nessa função não rende mesmo, não tem jeito. Com 2 atacantes mais à frente ali, fica difícil para ele. Então, poderia ser um Luciano Ferreira, como o Caleri não está muito bem, né? Mas como o Caleri já não vai jogar contra o Cruzeiro, né? Já está suspenso, a gente sabe que o Caleri vai jogar com certeza contra o Alianza Lima. De titular ou não, eu acho que sim, eu acho que ele deve retornar aí ao posto titular, não sei, mas ele pode surpreender com o André Silva, mas eu acho que por tudo que se construiu, por esses resultados que vem, como eu disse, um empate fora com o Atlético Mineiro, num jogo de polêmica de arbitragem, num jogo de São Paulo com 1 a menos, um resultado fora de casa, é bom, eu achava bom esse resultado, antes eu já falava, né, muita gente apostando em vitória do Galo, eu falei, não, acho que o São Paulo traz um empate de lá e vai ficar tudo certo, né? Então acho que esse clima que se criou pode induzir o Zubeldia, não acho que ele vai fazer isso, tá? Mas era o que eu faria, colocar o Alves ali saindo da meia, porque, como você disse, cara, não tem muita opção, não tem muito o que fazer, você vai tentar, quem vai pôr? Pô, o Rodriguinho também ainda não voltou, não foi relacionado desde que voltou, já está liberado, já voltou da contusão, já está treinando normal, só que também não reapareceu no time. Negruti só frequenta o banco, Luan ainda não está pronto, né? Então, cara, vamos ver o que o Zuba vai... O Luan não está nem inscrito, né, velho? Nem escrito. Pode tirar a expectativa de Luan. Então, diante disso que você falou, cara, eu poderia aqui fazer uma série de analogias com improvisações que eu acho que ele poderia testar, de repente. Por que ele não coloca o Enzo Dias de volante, uma coisa assim, para liberar mais o Alisson, né? Enfim. Mas, assim, eu acho que você tocou num ponto aí que a gente já falou isso aqui, eu em alguma análise pós-jogo, com certeza falei.
e que eu vou repetir agora, de maneira bem enfática. Eu acho que o problema do São Paulo não é contra times fortes. O São Paulo é um time que sabe se defender. O São Paulo não toma gols. O São Paulo é um time que parou de tomar gols. Porque o São Paulo tem muita qualidade do meio campo para trás. Tem muita qualidade. O São Paulo tem um trio de zaga consolidado, que mesmo que não jogue, sei lá, o Ferrarese não jogue, entrando mesmo o Juan ali, dá conta do recado. Dá conta. Para citar o mais fraco deles, né? Sim. Mas assim, Rafael em grande fase. Ou o Sabino. Rafael o goleiro que nunca comprometeu. O São Paulo é um time que não compromete. O São Paulo nunca comprometeu. A não ser quando alguns perebas entram em campo. Né? Um deles, o lateral direito, que era para ser titular e de novo perdeu a posição. Primeiro ele perdeu a posição para o idoso de 38 anos. Agora ele perdeu a posição para o idoso português. Por quê, né? Enfim. É meio autoexplicativa a carreira do cara, né, velho? Só que, assim, o problema do São Paulo, que eu falo de quinta-feira, que eu tô curioso também, pro lado tático da coisa, é ver como é que vai ser a postura em campo. Eu quero ver o São Paulo quando ele tem que propor jogo. Porque, cara, quando contra o Sport, foi uma tragédia. Tragédia. E Paulistão, vários jogos assim. O Paulistão, vários jogos assim, né? E, pelo contrário, quase se ferrou ainda, porque abriu tanto, né? Forçou tanto a saída de jogo por trás, que contra o Velo Clube achou o caminho. Contra o Tadjeres implorando, faz um gol aí, e o São Paulo não faz. Então, assim, eu acho que a avaliação, eu não estou aqui para ser sommelier de torcida, né? Se você acha que foi um ótimo resultado, fica a sua opinião. Né? Tu quer discordar? Deixa aí nos comentários, mas com educação também, né? Não vem me xingar, não, senão você vai ser xingado de volta, isso eu te garanto. Aliás, participe do debate aí. Eu prometi que a gente ia começar a ler os comentários aqui, nós vamos fazer isso, tá? Comentem. O Márcio, agora de tarde, vai selecionar os comentários. Isso aí. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: o São Paulo, ele contra o estilo Zubeldia deste ano, tá? Não estou falando que é a tônica da carreira dele, porque as pessoas vão lá atrás da LDU, aquele jogo da Sul-Americana com o próprio São Paulo, mas ele, tá vendo? Ele recuou no Morumbi. Claro, ele está jogando fora de casa contra o São Paulo. Pô, né? E agora com o São Paulo, né, este ano, contra o Palmeiras ele anulou, contra o Corinthians ele conseguiu anular o Corinthians e ganhou em lances de contra-ataque protagonizados pelo Lucas. Isso é outro assunto, mas só para pontuar aqui no meio. Contra o Atlético Mineiro, a mesma coisa. Lá na pré-temporada, contra o Cruzeiro, que muitos colocam que tem um elenco melhor que o do São Paulo, o time melhor, não sei se isso cabe até discussão, mas até porque o Cruzeiro vai ser o adversário do final de semana, contra o Flamengo. Então, assim, o problema do São Paulo, do Zubeldia, acho que desde os mata-matas do ano passado, né, e tá aí os jogos com o Botafogo, os jogos com o Atlético Mineiro, né, tanto agora o de sábado quanto da Copa do Brasil do ano passado, fora de casa, não um jogo em casa, que foi uma tragédia, mas fora de casa. O problema do São Paulo não é enfrentar time mais, teoricamente, mais forte do que ele. O problema do São Paulo é um time feito para saber se defender. O setor do campo que o Zubeldia mais consertou desde a sua chegada em relação ao Thiago Carpini, ao trampo do Carpini, foi a defesa. Ele estancou a sangria. E toda vez que dá uma oscilação no setor defensivo, como foi ano passado, depois da goleada sofrida pelo Vasco, ou como foi esse ano, durante o Campeonato Paulista, no próprio jogo contra o Velo Clube e a derrota para a Ponte, ele sabe estancar, ele estanca a sangria. Então o São Paulo sabe se defender. O problema de quinta-feira é que o São Paulo vai ter que propor jogo, meu camarada. Está jogando em casa, contra o pior time do grupo, contra um time que nunca marcou um ponto contra o São Paulo ali essa liga. Perdeu todos os jogos da história. No Morumbi, lotado, provavelmente, porque todos os ingressos acho que já foram vendidos. Né? Então, assim, e aí, como é que vai ser quinta-feira? Entendeu? Vai ser, o que eu prevejo é uma repetição do que aconteceu contra o Sport. É o mesmo cenário. É o São Paulo que vai voltar. Então, é nesse ponto que a gente espera que haja alguma mudança do treinador. Que haja, né, para justificar um pouco as críticas, né, que a gente tanto faz ao Zubeldia. Vocês ficam xingando o técnico. Então,
vai ser sempre esse papo de louco, que para mim vira papo de louco, quando joga com o Atlético Mineiro fora de casa, fala, foi uma puta partida, o Zubeldia é um puta técnico, não sei o quê. E quando vai jogar com o Sport em casa, ele vai ser uma porcaria, porque, na verdade, São Paulo é um time que não sabe atacar. São Paulo é um time que não sabe construir jogada. São Paulo é um time que não sabe trabalhar coletivamente, porra. Sabe? Esse é o problema do treinador. Qual é o problema do treinador? É esse. E quinta-feira ele vai ter de novo. E aí, pegando o gancho do que você disse, eu acho que ele tem que fazer isso. Ele vai ter que começar a arranjar soluções, cara. Sabe? Não dá, ô Zubeldia, não dá. Você não tem o Oscar, você não tem o Lucas, não dá. Você não vai ter eles todos os jogos da temporada. Tá? Se vira, meu camarada. Se vira. Sabe? Arranja aí um jeito do Luciano jogar. Arranja um jeito do André. E aí, Rafael, eu acho que entra num ponto que a gente sempre fala e elogia, um dos poucos pontos que a gente, na verdade, elogia o Zubeldia, é que ele testa, é que ele não tem medo de fazer alterações, né? Ele mudou para os 3 zagueiros, ele ora põe o Luciano no meio, ora põe o Luciano na frente, testou o quarteto, tirou o Caleri quando estava todo mundo pedindo, colocou o André Silva. O único ponto é a base mesmo, mas de resto, ele testa tudo. Então, assim, é muito isso, cara. Você matou aí nessa sua análise, não tem muito a acrescentar, mas é sempre isso. São Paulo em casa, precisando ser o time propositivo, o time que cria, não sabe, não consegue, e não é de hoje. É desde o ano passado com o Zubeldia, desde que o Zubeldia chegou. A maior dificuldade é sempre o ataque, o setor de criação. E sempre vai ficar muito, mas quando não tá sem o Lucas e sem o Oscar, mas, gente, quando tem também é difícil. É sempre uma jogada, porque aí o Lucas é muito marcado, o Oscar também, o pessoal já tá vendo que tem que ficar em cima dele, o Ferreirinha, o Atlético Mineiro já colocou dobra em cima dele, então é sempre muito isso. O Zubeldia, ele joga, ele faz o esquema dele, fechadinho, como você bem disse, ele sabe armar um time ali para se postar bem na defesa. E, cara, aposta nos talentos. Lucas, Ferreirinha, cara, vocês têm que decidir o jogo para mim, né? Vocês têm que, o Caleri, você tem que fazer um gol. Ou Luciano, você tem que fazer um gol. Você tem que decidir para mim. Porque muito isso não tem jogadinha, você não vê triangulação, você vê uma ultrapassagem, mas é isso. Aí o Ferreirinha não vê a ultrapassagem, tenta mais um drible desnecessário, né? Ou você tem pelo lado direito ali também o Cédric, às vezes, hoje é mais um ponta, né, que não é a característica dele. Então, assim, tem muitas deficiências que o elenco vai mostrando que não tem carência, tem uma carência, não tem peça para suprir, né, que o Zubeldia vai tendo que se virar. Então, vamos ver o que ele vai ter que armar, porque é muito isso. Ele vai repetir o esquema? Cara, esse esquema contra o Aliança, será que vai dar certo? Vai ser isso, vai ser bola no Ferreirinha, vamos ver se ele consegue cristiar, porque é isso, eu concordo muito com você. Para mim, o Ferreirinha foi muito bem nesse jogo, criou boas jogadas, porque ele foi um pouco mais efetivo, arrumou alguns escanteios, deu 2 assistências para chutes ali do Marcos Antônio e do Alisson, só que ele continua a mesma coisa, cara. Tem jogada que ele se empolga e quer driblar mais, quer dar mais... Teve o lance lá que ele humilha o lateral direito do Atlético Mineiro, que repito aqui, tá? Fez uma partida pavorosa. Que o moleque lá, ainda bem que não veio, né? Ainda bem que tá o Cédric. Nossa, ainda bem mesmo. Nossa senhora, cara. Pelo amor de Deus. Que jogador horroroso. Meu Deus do céu. Eu não vi jogo do Curitiba, então não tinha como fazer uma avaliação mais concreta dele. Mas agora... Sim, eu também fui a primeira. Não dá, velho. Que jogador horroroso. E assim, ele humilha de vez o moleque, que ele passa a bola no meio das pernas do moleque. Ele tá dentro da área e ele cava o pênalti. Exatamente. Então, não dá, velho. Ali é de você fazer um cruzamento bom, de tentar ver um jogador. Então é muito isso. O Ferreirinha continua pecando, sim, na conclusão desses lances. Que ele dribla, como você falou, todo mundo já viu que ele dribla pra cacete, que é um dos melhores dribladores do mundo, é habilidoso demais, só que não basta. Você tem que saber jogar a bola, né? Jogar coletivamente. Então, e o time do não joga, né? Não joga coletivamente. É muito isso. Joga nos pontas, ou no meia mais habilidoso, ou no meu atacante, para ver se decide, cara. E, de novo, eu concordo que você vai ter dificuldade. Eu prevejo, cara, 1-0 contra o Aliança Lima, ou 2, assim, no máximo, se conseguir furar logo no primeiro tempo. Porque é óbvio. Como é que o Aliança Lima vai jogar aqui? Cara, fechadinho. Vai colocar um ônibus ali na frente da defesa, 2 linhas de 5 ali fechando, cara, e o São Paulo que se vire. O São Paulo que tem que ter a obrigação de ganhar. Porque o São Paulo vindo, a gente acha um contra-ataquezinho e mata o jogo. É óbvio que vai ser isso. E aí, o Zubeldia já sabe disso. O que ele vai fazer? Como é que você vai colocar o time? De novo, Luciano, Ferreira e André Silva? Quem tá na criação? Como você disse, será que não é o caso de você liberar um pouco mais o Alisson para fazer esse papel? Porque o Alisson ele chega bem nesse papel de volante, segundo volante aparecendo na área. Ele quase fez um gol contra o Atlético Mineiro, fez um gol de fora da área contra o Tadjeres. É o cara que chega.
Eu gosto dele, claro, como segundo volante ali. Mas será que não tem? É isso? Pô, não dá para improvisar ali. Enzo, joga aqui de segundo volante, mete o Wendel na esquerda, né? Testar, cara, não sei, tem que testar a alternativa. Tem um curto elenco, sim, porque as peças principais de reposição hoje são da base. É o plano, você vê que o plano, é bom citar isso também, o Belmonte falou há muito pouco tempo, um mês atrás praticamente, que qual que era o plano? O São Paulo tem ali um elenco e os jogadores de Cotia que subiram são a terceira opção. Não são mais a terceira opção. Tirando o Mike, né, que sim é o lateral direito, terceira opção, o Lucas Ferreira é a primeira opção para entrar, o Alves é a primeira opção também para entrar, já teria que ser titular, né, porque não tem outro meia. Os meias de verdade, de fato, do São Paulo, meia mesmo, de característica, Oscar, Lucas e Alves, e até o Rodriguinho, que joga até pelos lados, mas são os 4 únicos meias mesmo que você pode ter. Então, 2 são da base. Você tem 2 super craques que fazem diferença em qualquer time, e 2 da base que você não coloca, né? Então, cara, o Zubeldia vai ter que rebolar. Eu prevejo um jogo difícil, sim, Rafael. Eu prevejo um jogo duro por causa disso, porque o São Paulo ele peca na criação, cara. Peca na criação, e aí é aquela história. Vai que, cara, uma bola parada, um contra-ataque do Aliança Lima, que já se mostrou, é um time que eliminou o Boca Juniors, é um time que passou por 3 eliminatórias nessa Libertadores, de pré-Libertadores, para até chegar à fase de grupos. Então não é um time bobo, e obviamente é um time tradicional do Peru, né? Mas é isso, cara, vai que faz um contra-ataque lá, 1-0, aí eles se fecham mais ainda, vão colocar 15 jogadores na defesa e para empatar, entendeu? Então, eu acho que vai ser uma vitóriazinha. Eu ainda acredito na vitória, porque São Paulo sempre acha ali, a torcida empurra, como se disse. Até ontem, mais de 40 mil ingressos já vendidos. Deve ter mais de 50 aí pro jogo, com certeza. Vai achar um golzinho, mas minha apostinha é naquela vitória sem vergonha por 1-0 ali. Vamos que... Nosso ponteiro diz que o Peru vai crescer, hein? Guardem essa. Vamos ver isso aí, tá? Então é isso, rapaziada. Acho que fizemos um bom catado aí. A gente volta sexta-feira. Eu esqueci de falar no começo. Se você chegou até aqui... Vamos agora, é isso aí. Deixa o like aí, se inscreve no canal, tá? Faz o Pix aí. Ativa o sininho. Curte, compartilha. Ajuda a gente aí, tá? Aquele junto de tudo. A gente volta aí com mais informações a qualquer momento. É isso. Tchau.